Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós esclarecemos que os nossos estudos são baseados em temas de dois livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, aos quais nós estudamos alternadamente. Na oportunidade de hoje, nós estudaremos um tema que está no Livro dos Espíritos, o temor da morte. E as questões são a 941 e 942. E quem nos trará as suas reflexões será o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, João Aparecido Ribeiro. João, por favor, as suas palavras iniciais. Ô, Renata, que satisfação estar novamente na nossa reunião virtual, agradecendo o seu carinho e principalmente também a atenção de todos os nossos seguidores, esses irmãos queridos, que nós mantemos o nosso contato virtual. Então, é com grande alegria que estamos nessa oportunidade que o Lar Teresa abre para nós. Muito obrigada, João. Vamos agora para a nossa leitura e prece. A nossa página de hoje é do livro Linha 200 e tem por título A Chegada. Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Não ouvides que um minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhe traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que não te falte bom ânimo a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, oferta no desespero que os martiriza, singela imagem de quantos se retiram do plano físico, desalentados e redimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhe impõem, à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos a lhe reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, em que a morte, em ti ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivastes, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura, de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Emmanuel, do livro Linha 200, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Após essa bela página, vamos unir os nossos pensamentos na doce imagem do Mestre Jesus, pedindo que Ele esteja conosco nesse momento, nos inspirando, nos acolhendo, fortalecendo a nossa fé. Que os benfeitores de nossa casa estejam juntos de nós, nesse momento de estudo, de esclarecimento, de reflexões sobre esse tema tão importante para a nossa vida. Pedimos também que o nosso irmão João
receba as nossas melhores vibrações e que ele possa ser inspirado pelo alto. Graças a Deus. João, meu querido amigo, a palavra é sua. Obrigado, Renata. Então, vamos iniciar a nossa exposição lembrando o nosso tema. Vamos compartilhar para assim desenvolver o nosso raciocínio baseado na obra que nós estamos estudando hoje, que é o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos nos reserva hoje o tema, o temor da morte. Esse tema, no Livro dos Espíritos, está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Quando aborda esse tema, são somente duas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos. Por isso que queremos compartilhar com vocês, para sentir a potência da pergunta e a firmeza da resposta dos espíritos. A pergunta primeira é 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem para Allan Kardec e para nós. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Realmente complica essa expressão, porque é difícil visualizar o paraíso na nossa limitação, dentro das nossas experiências no plano material. Prossegue a resposta dos espíritos. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levados a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. E vai concluir na resposta os espíritos. Ao justo, nenhum temor inspira a morte. Por quê? Com a fé, ele tem a certeza no futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temor. E para desdobrar ainda essa pergunta, Allan Kardec sugere que nós retrocedêssemos à questão 130, mas vamos manter só nas duas hoje aqui. Se alguém desejar, poderá abrir o livro do Espírito e verificar o reforço que ele sugeriu nesta colocação. Para não fugir o foco, temor da morte, vamos ver a segunda pergunta, então, também partindo de Allan Kardec. Ele faz um comentário ainda nessa pergunta anterior. E Allan Kardec comenta essa pergunta. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Prossegue o comentário de Kardec. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem.
Veja, esse é o comentário que Allan Kardec fez nessa pergunta. Mas vamos ver a segunda pergunta, para encadear o nosso raciocínio. A 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, se diz as verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Esta pergunta. Os espíritos responderam: há as que isso dizem e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar digestões. Então, estão as duas perguntas abrangentes sobre o temor da morte nesse capítulo em O Livro dos Espíritos. Mas vejamos, essas duas colocações ensejam um passeio maior, mais profundo, para poder sedimentar as nossas reflexões e, de uma certa forma, diluir o temor da morte. Vamos buscar um reforço no Livro dos Espíritos, mais à frente, na parte terceira. Retroceder, nós estamos na parte quarta, vamos ver a parte terceira. Voltar, que já foi estudado. Para das leis morais, é o capítulo 12º da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Então, o final dessa pergunta, que é a 919A, tem o final da resposta dessa pergunta que queremos buscar. A resposta é relativamente longa e vamos buscar o que está na resposta vinculado ao nosso raciocínio. Então, o finalzinho dela diz: se haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Quantas pessoas que assim dizem? E eles afirmam: ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, a proposta arrojada aqui de Santo Agostinho, nessa pergunta e resposta, veja que é trabalhar em nós a convicção, não restando dúvida alguma, nós teremos convicção de que somos almas imortais. Olha, uma vez que nós temos essa convicção, a nossa visão em termos de existência corporal passa a ser aquela relativa, ou seja, estamos como um turista aqui na Terra. A nossa permanência é relativa e é relativamente curta sobre a nossa imortalidade. Então, o nosso deslocamento da nossa visão vai para essa vida, que aqui nós não é uma vida, é uma existência biológica, uma existência material, que tem um prazo de validade que começa no berço e termina na sepultura. E ninguém pode fugir a isso, graças a Deus. Então, o corpo orgânico, o instrumento, ele tem um período de validade. Mas nós estamos aqui usufruindo esse, essa dádiva de Deus que é muito abençoada para a nossa evolução, o nosso progresso. Então, como vimos também na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, nós vamos ver que exatamente a colocação é feita. Qual é o objetivo da encarnação? Então, os Espíritos respondem: progresso. Nós reencarnamos para continuar a progredir. Então, na realidade, o mundo material para nós pode ser comparado como se fosse um colégio, onde nós estivéssemos aqui vivenciando a nossa experiência no colégio. E depois nós entramos, antes de concluir o curso, nós entramos em férias. Essas férias, nós retornamos ao plano espiritual, liberto dos corpos físicos. Porém, não concluímos o curso. Então, quando reinicia novamente novo período, nós retornamos ao nosso colégio, no mundo material, no novo corpo. E prosseguimos, então, no novo contexto, a nossa evolução, o nosso progresso. Então, nessa linha de raciocínio, veja o que os Espíritos nos dizem. Por isso, final da resposta da 919. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção
por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então, veja, nessa segunda parte, ele está exatamente explicando, justificando aquele aporte espiritual na face da Terra, dos fenômenos da mesa girante, os espíritos se manifestando, chamando a atenção mundial para a fenomenologia, para a existência dessa realidade, e que nós estamos aqui na Terra de passagem. Então, os espíritos dessa demonstração, em função desse abalo mundial, surgiu aí a doutrina espírita, os ensinos dos espíritos, o livro dos espíritos que nós estamos estudando, pelo médium, pelo intermediário entre os espíritos e nós, o codificador Allan Kardec. Então, aí vem que nós temos uma corresponsabilidade. Porque, como eu estava dizendo, pergunta 132, são dois objetivos porque nós encarnamos. Qual é o objetivo da encarnação? A questão 132. Arcar, primeiro nós estamos no progresso, na evolução, esse é o objetivo. E qual é o outro? Arcar com a parte que nos toca na obra da criação. Então, sem que nós venhamos a perceber, há uma interdependência uns dos outros. Nós não viveríamos fora da sociedade, fora do convívio social. E cada um dando a sua contribuição social, nós temos a estrutura na sociedade, o que facilita a nossa sobrevivência. Então, vamos ver esse encadeamento. A pessoa diz assim: ah, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho meu emprego, ganho meu dinheiro, e aí eu compro o que eu quero. Tudo bem, você tem um emprego, tem seu dinheiro. Mas você está recebendo dinheiro porque você está produzindo algo que interessa a alguém que lhe dá a paga. Muito bem. Mas aí você vai comer dinheiro? Não dá para comer dinheiro. Vamos de manhã cedo comprar o pão na padaria. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Muito bem. Mas se não tivesse aquele padeiro fazendo o pão de madrugada, você poderia ter dinheiro, mas não poderia comprar. Então ele está trabalhando e produz o pão, recebe o salário dele. Nós vamos lá com o dinheiro, compramos o pão. Então veja que há uma interdependência, um correlacionamento no ambiente social, cada um arcando com a parte que lhe toca na obra da criação. E nós vamos ver isso na forma mais singela, que nós gostamos sempre de citar como um exemplo. Nesse exemplo, nós chamamos a atenção para um fenômeno muito interessante que é um elemento singelo na natureza. Hoje está meio afastado, porque nós não temos mais essa oportunidade como algumas décadas atrás. Havia as pessoas que adoravam pescar. Para pescar, pegavam então uma isca natural. Hoje a isca é toda artificial também, né? Mas era minhoca, uma minhoquinha. Tinha serventia para quê? Servir de isca. Mas a pessoa não parou para pensar. Como nós estamos assim interdependentes e conectados no universo. Por singela que seja a minhoca, vejamos como ela vive a vidinha dela na Terra. Ela vive no subsolo. E nesse subsolo, ela se alimenta de quê? Da terra. Esse alimento da terra, quando ela vai se alimentando da terra, vai ficando no espaço que ela avança. E, consequentemente, como ela se alimenta da terra, ela vai deixar os dejetos dela. Aí vamos ver qual é o melhor adubo orgânico que existe. O humus da terra. E quem é que produz? A minhoca. Ela não tem consciência disso. Mas na vivência dela, nesse princípio espiritual, ali ensaiando para a vida, ela já está cooperando nessa obra, nessa equilíbrio ecológico, vamos dizer assim. E mais ainda, vejamos, além do humus, como ela vai caminhando, ela vai deixando o quê? Um túnel, o espaço vazio que ela desocupou. Esse espaço vazio, esses túneis, possibilitam o quê? A aeração do solo. Permite também a irrigação do solo. O solo que não tem minhoca é pobre para o plantio. Hoje tem os adubos artificiais químicos, né? Mas a natureza dava esse exemplo através da minhoca. Então veja como que todo esse sistema orgânico, todo o sistema, nessa organização é uma interdependência, cada um dando conta da sua etapa. E poderíamos falar vários exemplos em termos da natureza, as abelhas, outros insetos, mas na singeleza da existência está estabelecendo o chamado equilíbrio ecológico. E todas as vezes que o ser humano, por uso de produtos químicos, quebre
esse equilíbrio ecológico vai sofrer as consequências. Porque nós estamos constantemente com problema de mosquito, de dengue, não sei mais o quê. Acabamos com quem eram os predadores dos mosquitos, contaminando as águas e por outros produtos químicos, mas esses seres se reduzindo o que acontece? Ao desequilíbrio ecológico. Isso falando de uma forma bem light. Agora imaginemos nós que somos os seres superiores da criação. E no dizer de André Luiz, nós levamos somente bilhões de anos para desenvolver o pensamento contínuo. Bilhões de anos. Então, como estuda no Livro dos Espíritos, vemos lá com o princípio inteligente e o processo evolutivo. Mas também nós temos a pergunta 540, onde ali os espíritos dizem: tudo se encadeia no universo, desde o átomo mais simples ao arcanjo, que começou como um átomo. Vamos ver a caminhada desse átomo simples a chegar à condição de um arcanjo. É o processo evolutivo, onde existe aquele princípio inteligente da sua imortalidade, vai se desenvolvendo, porque já trazem germe essas potencialidades, e vai avançando no processo evolutivo, até desenvolver as duas asas, como diz Emmanuel, do amor e da sabedoria. As duas asas equilibradas é o voo da evolução e do progresso. E o que nos diferencia, então, dos animais? Vamos ver, temos aí os vegetais, tem a vida orgânica, mas simplesmente a vitalidade. Quando evolui um pouco mais, Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que o princípio inteligente dorme no vegetal, porque dormindo ali permite a absorção da vitalidade, que é a manifestação da vida. Mas ele dorme, passa, sonha nos animais. Ainda está dormindo, mas sonhando. Ali no sonhar do animal, começa o quê? O instinto de sobrevivência. E desperta no homem. Então, quando desperta no homem, André Luiz nos diz na Evolução em Dois Mundos, levamos bilhões de anos para desenvolver o pensamento contínuo. Mas não para aí. Além do pensamento contínuo, que nas formas inferiores do ser humano começa ali a produzir os benefícios da sua inteligência, agora há que desenvolver um outro fator que vai nos diferenciar dos animais, que é o senso moral. O animal não tem senso moral. Tem inteligência, sim, voltado para suas necessidades básicas, mas já existe a inteligência. Senso moral ele não tem. Isso nos difere da animalidade. E agora, cada um está num patamar do desenvolvimento desse senso moral. E esse senso moral é óbvio. Nós temos aquele que é o nosso exemplo maior, que veio na Terra exatamente para tirar nossa dúvida. E nós vamos observar que este irmão maior, mestre, modelo e guia, vem e com seu exemplo nos dá exatamente a possibilidade de nós chegarmos à condição de entender o que ele quis nos dizer com relação aos seus ensinamentos. Então, nós vamos ver que os Espíritos terminam para nós dizendo-nos, o Evangelho segundo o Espiritismo, juntando esses ensinamentos que aí estão. No capítulo 2 do Evangelho, lá está: o meu reino não é deste mundo, a expressão de Jesus falando da realeza terrestre. E lá tem o item 5, 6 e 7, que trata do ponto de vista. E nesse ponto de vista do Evangelho, o que é o comentário de Allan Kardec? O que ele comenta? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, veja, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura. E é onde nós vimos na pergunta 919, Santo Agostinho dizendo que o objetivo é eliminar a mínima dúvida que possamos ter acerca da vida futura. Se eliminou dúvida, a ideia é clara. Prossegue ainda aqui o ponto de vista. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual,
que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por saber de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Prossegue Allan Kardec ainda. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que vai dar a ele exatamente uma situação de superar a sua limitação e entendimento, e aí ele vai deixar de lado todo o seu amargor. E nós ficamos exatamente com esse ponto de vista, vendo que quando nós estamos realmente, ponto de vista, se projetando para a vida futura, vamos entender a expressão do nosso Mestre Jesus quando nos disse: Eu vim para que tenhas vida, e vida abundância. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E quando ele fala exatamente, ele dá a demonstração. Eu vim para que tenhas vida. Tenha consciência disso. Ele, quando estava na semana derradeira, da permanência junto aos apóstolos, seus discípulos, terá pela sexta-feira, né? Ele foi sacrificado. Então, nessa semana, ele caminhando com eles próximo ao templo de Jerusalém, ele usa a expressão: destruam este templo, não foi esse, foi este templo, e em 3 dias eu edificarei outro. É óbvio que eles não entenderam o que ele estava dizendo. Olharam o templo de Jerusalém, olharam para ele, não entenderam. Mas ele estava dizendo já anteriormente: não vim destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento. Então isso fica muito patente nós quando observarmos que ele foi crucificado. Naquele momento ele tinha consciência de que ele dar-se-ia em holocausto, porque seria a forma de não cair no esquecimento o trânsito dele para a terra. E quando ouvimos a dizer que ele deu a sua vida para nos libertar dos nossos pecados, é uma colocação singela que atendeu na ignorância do ser humano. Mas quando começamos a refletir, se ele realmente tivesse doado a vida dele para libertar-nos dos nossos pecados, a humanidade estaria livre dos pecados que cometeu. Agora, a humanidade lá para cá não cometeu mais pecados? Continuamos a pecar pela nossa própria ignorância. Então é óbvio que é mais profundo. Ele, como dissera, não vim destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento. Ele dissera: destruam esse templo e em 3 dias eu edificarei outro. Então, se ele ressuscitasse, ele estaria derrogando o quê? Uma lei biológica. Um corpo morto não ressuscita. Um corpo morto, biologicamente, não há como o espírito ou a alma se religar a esse corpo e retornar à vida. Ele deixou as passagens claríssimas sobre isso. 3 passagens se destacam. A primeira, mais retumbante, de quem foi? Lázaro. Ele, no 4º dia, veio para atender ao chamado das irmãs. E ela, então, a Marta, diz: mas, Senhor, agora está no 4º dia. Se tivesse vindo até ontem, ele ainda estaria vivo. Agora Lázaro morreu. E ele diz: Lázaro não morreu. Lázaro vive, dorme. Ele manda rolar a pedra. Olha, Lázaro, desperta e venha. E Lázaro sai do sepulcro. Então, ali, hoje, nós temos o conhecimento do fenômeno de EQM, experiência de quase morte. É de domínio público isso. Naquela época não tinha como falar disso. Ele disse que não morreu. Então, se um corpo morreu, está morto, não há como retornar à vida. Como existe esse processo de ressuscitação, mas ainda existe o quê? A ligação do ser espiritual com o corpo. Se desligar, não há como religar. A segunda passagem vai ser a filha de Jairo. Jairo vai: Senhor, agora a menina já morreu. Mas ela não morreu. A menina, a Thalita, dorme. Desperta a menina. Dê um caldo para ela, que ela está com fome. Aí a terceira é o fio da viúva de Naim.
O féretro vai passando, interrompe a passagem, ele desperta o jovem também, que estava num processo semelhante a ele de EQM. Então Jesus realmente veio para nós termos vida, e vida em abundância, um duplo sentido. O sentido primeiro, primordial, é a nossa imortalidade. Morre o corpo, é o nosso instrumento, fica na Terra, pertence à Terra. E nós somos livres para o nosso período de requalificação ou de férias escolares e voltar numa próxima existência para continuar a nossa evolução. Então, essa é a primeira visão que nós temos em termos de desligamento e libertação, voltando à nossa real vida espiritual. E aqui na Terra é chamado de existência. Quando ele diz em abundância, tanto é a imortalidade da alma, como é a pluralidade das existências. Nós não conseguimos o progresso total a ponto de desenvolver todas as virtudes numa única existência. Retornaremos tantas vezes quanto forem necessárias. Para isso, nós estudamos o livro do Espírito, a escala espírita. Então, se dar uma olhada ali, o processo evolutivo. Então, retornaremos nas existências materiais. E a doutrina chama de pluralidade das existências, voltando para o corpo físico, em relação à alma, à sua imortalidade, ao espírito. A alma, enquanto está encarnada no corpo, quando deixa o corpo, não está mais animando o corpo, volta à sua condição natural de espírito. É a alma que desencarnou do corpo físico. Então é esse mestre que nos ama, que nos convida, quando estamos cansados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não oferece libertação de sofrimento, ele oferece alívio. Por quê? Ele diz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Como mestre, não vai fazer o nosso dever. Cada um tem um dever, um processo evolutivo. Mas há um momento que a gente está assim fragilizado, cansado, a dor da separação, mas vamos lembrar dele. Vamos entrar em oração. Nessa hora a gente vai receber realmente as benesses vindo do nosso mestre, através dos próprios intermediários que nos assistem, nossos protetores espirituais, nos fortalecendo, renovando as energias para que nós cheguemos até o final da nossa prova evolutiva e saiamos vencedores. Ele diz: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vou lá dou com o mundo a dar. Que essa paz emanada do nosso Mestre Jesus, que sempre nos envolve, esteja conosco sempre, sendo sentida em cada um de nós. Fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Agradecer muito o carinho e a atenção de todos. E até uma próxima oportunidade. João, meu amigo, obrigada pelos esclarecimentos que você nos trouxe, pelas reflexões e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecemos também a todos que ainda permanecem aqui e lembramos, se gostou, dê o seu like, compartilhe as nossas reuniões com seus amigos e seus familiares e não esqueçam de apertar o sininho, pois assim vocês serão lembrados sempre que uma nova reunião pública estiver no nosso canal do YouTube. Aproveitamos para reforçar o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde abordaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então para a nossa prece de encerramento, para assim finalizarmos o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos e agradecer por esse irmão maior que esteve junto conosco na Terra e que continua até hoje olhando por todos nós. Que possamos seguir o seu exemplo e vivenciar os seus ensinos todos os dias. Que assim como Jesus, também possamos espalhar o amor e a fraternidade por todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Agradecemos a Ti, Mestre, por estar aqui, nesse momento, e pedimos que esteja conosco, hoje e sempre.
Pedimos também pelo nosso planeta, que o seu amor recaia por todos nós, tão necessitados ainda. Se possamos seguir firmes no propósito do bem. E assim, com a sua permissão e a permissão de Deus nosso Pai, damos por encerrado mais esse encontro de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e que possamos nos encontrar na próxima semana.